Bom, eu sei que cada experiência é única, eu sei que acontece para você de uma maneira diferente do que de como aconteceu comigo. Mas, em resumo, eu consigo te entender quando você diz que não se sente bem, que você não sente vontade de estar em lugar nenhum. Eu consigo entender quando você me diz que é como se tivesse um vazio dentro de você, quando você não consegue se encontrar, não consegue se ver. E às vezes o desespero vem a crise existencial, se questionar o que você está fazendo, o que está acontecendo. E, bom, meu nome é Mônica Sena. Senta aí, fica à vontade, porque eu acho que essa conversa pode ser longa. O meu objetivo é tentar refletir sobre esse vazio, tentar refletir sobre o porquê, sobre como é e o que fazer para acabar com isso. Eu espero que essa conversa seja produtiva. E eu começo dizendo algo que a Lucia Helena fala muito em suas palestras, que é o vazio, o incômodo com esse vazio é tudo que você tem. Se você está incomodado com algo, se você está incomodado com isso, é uma chance para a mudança. Então, não fique triste, é uma coisa boa, assim. É um chamado, sabe? É um momento para refletir sobre isso. Domingo passado eu estive no grupo de jovens que eu frequento, que eu frequentava, né? E eu acho que domingo passado foi um retorno. Fazia muito tempo que eu não ia. E aí, o assunto foi sobre as dificuldades que os jovens enfrentam nos dias de hoje. E sabe com aquela conversa que você fala, e aí parece que o tempo é pouco e que você volta para casa com a necessidade de falar mais, e eu fiquei pensando sobre, e eu vi que existe uma necessidade de a gente falar mais sobre os jovens, falar mais sobre a vida, falar mais sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia, sabe? E uma das coisas que eu vi e que eu já venho pensando muito é o quanto estamos presos à sociedade materialista. O quanto estamos sempre na corrida em busca de algo, sabe? Em busca de ter, em busca de construir posses. E quando eu olho para isso, eu vejo que um dos grandes motivos, eu creio, assim, uma das grandes coisas que leva a esse sentimento de vazio é essa busca pelo material. Porque o material, ele não tem sentido. Mas ele não tem sentido, mas a gente busca isso. A gente vive por isso. É como se a vida não tivesse outro sentido, sabe? É como se tudo bem você acordar e doar ali 8 horas do seu dia, mais de 8 horas, em um lugar que você não suporta, porque você precisa de construir algo material, sabe? Que você precisa de uma casa e você precisa de um carro. E aí vira uma bola de neve, porque aí às vezes você tem e aí você percebe que não vale de nada. Você construiu tudo aquilo que falaram que você precisava ter e ainda assim aquilo não significa nada. Ou às vezes a cobrança é sobre você ter que ter aquilo que disseram que você tem que ter, mas você não consegue porque as suas condições são diferentes, porque a métrica é bem alta, sabe? A métrica é uma para todo mundo, mas a maioria das pessoas não consegue, a maioria das pessoas estão ali tentando sobreviver. E eu penso que quando você olha demais para fora, quando você olha demais para os bens materiais, a vida perde o sentido, sabe? E aí você começa a viver um sofrimento terrível, um sofrimento de tentar, de ter, de posses. E nem sou eu que estou dizendo isso, não. O Buda já dizia isso, né? O Laércio fala muito sobre essa passagem que o Buda pregava, em que existe o sofrimento é as trevas, a sociedade vive em trevas, existe um fim para este sofrimento
E o fim para isso é acabar com a ignorância, porque a ignorância leva a pessoa ao sofrimento. E o fim da ignorância é acordar. Acordar para a vida, acordar para algo maior, algo que faça sentido. E essa saudade que a maioria das pessoas sente, esse momento, essa necessidade de algo, é uma saudade de si próprio, sabe? É uma saudade de você, da sua essência. É uma saudade de quem você é de fato, sabe? E nessa sociedade que a gente vive, a gente é muito influenciada, a nossa personalidade, ela é muito influenciada por tudo. Ela é influenciada pela nossa criação, ela é influenciada pelos nossos vizinhos, ela é influenciada pelas redes sociais, hoje muito pelas redes sociais, sabe? Pela futilidade das coisas. E aí, quando você chega em um determinado momento que você está usando uma máscara e nem você sabe quem é você. E você começa a acreditar que essa máscara que você usa te define. Mas longe disso, sabe? E eu passei por essa situação, assim, eu passei por muito tempo, eu vivi à procura de um sentido. Eu vivia achando que estava tudo bem, mas não estava, sabe? À procura de um sentido, à procura de uma coisa de que fosse me completar. E nesses momentos a gente sempre pensa que o que tá fora vai te completar. Você pensa, eu fiquei muito tempo achando que um relacionamento fosse me completar, ou que todas as questões fossem fora, sabe? E eu acho que as pessoas vivem esse conflito de achar que o outro é que tem o problema, sabe? E quando você acha que tudo é ruim, que tudo tá ruim e que o problema tá no outro, os defeitos são do outro, quando na verdade você não consegue assumir que o defeito está em você, sabe? O defeito está em nós, é nós, o problema somos nós, a solução também somos nós, está em nós, sabe? E aí, quando eu encontrei o relacionamento e eu pensei, bom, agora tá completo, e não estava. E não estava completo, e ainda assim eu me sentia triste, e ainda assim eu me sentia desanimada, sentia como se nada tivesse sentido. E aí eu fiquei por muito tempo nessa de não querer pensar sobre, não querer pensar sobre, não querer ficar em silêncio, que eu acho que acontece muito também essa fuga, assim, de um barulho, uma série. Eu ficava assistindo série uma atrás da outra, sabe? Assim, sem querer ter tempo pra pensar, sem querer ter tempo pra refletir. E aí, pra mim foi, assim, crucial a procura de uma terapeuta que eu me identificasse, que fizesse, que a gente tivesse ali uma identificação mesmo e que eu conseguisse confiar. E aí começou ali o meu processo de cura, meu processo de encontro em que eu estou vivendo ainda, né? Um momento que eu estou vivendo ainda, que eu estou pensando, refletindo, faz um ano isso. E aí, nessa jornada toda, eu posso te dizer que é possível você se encontrar, é possível você encontrar a sua essência, sabe? E quando você começa a se encontrar, quando você começa a ver que existe alguém ali dentro, as coisas começam a ficar diferentes, sabe? E aí eu olho para isso como algo que mudou completamente a minha vida, que mudou a maneira de eu enxergar as coisas e vem mudando, sabe? Vem mudando porque todos os dias é uma coisa nova, acho que cada sessão é uma coisa diferente. Tá sendo um processo muito lindo, muito, muito gratificante. E pensar sobre isso, né? Pensar sobre essa nossa essência é pensar também que esse plano material, que essa nossa vida, ela é finita, ela não é tudo, ela não é o mais importante, sabe? Ela é, inclusive, eu acho assim que é a menos importante.
Então não faz sentido que você foque, que você viva pensando nesse material, pensando que o problema tá fora, sabe? E olhando para tudo isso, eu vejo que realmente a saída é olhar para dentro, é olhar para quem você é olhar para sua essência, é começar a se questionar, é começar a ver, observar onde você está, o que te faz feliz. É realmente olhar para algo que tá dentro, sabe? O que te faz feliz? Quem você é? Quem sou? Sabe, assim, o que eu gosto de verdade? Qual que é a minha personalidade de fato, sabe? E buscar os seus valores. E quando você tá muito, quando você não se olha, não se conhece, os seus valores acabam sendo muito superficiais. Aliás, você nem tem, os seus valores às vezes nem são seus de fato, sabe? E o processo de terapia, por que que eu acho que é muito importante? Às vezes a gente está muito longe desse nosso eu. E às vezes nesse caminho entre você e você mesmo existem muitas feridas. E às vezes você tem medo de olhar para elas e prefere fingir que elas não existem, mas elas existem. E as feridas, por mais que você evite olhar para elas, elas estão ali. E você não olhar para ela não vai fazer com que ela suma, sabe? E no começo pode parecer difícil, porque eu lembro que para mim no começo parecia que tinha uns momentos que eu achava que eu não ia dar conta, que ia doer demais, e às vezes você fica ali desanimado e você começa a ficar decepcionado com algumas coisas, decepcionado com algumas pessoas. E aí depois você começa a colocar as coisas no lugar, sabe? Porque nesse período de algumas coisas perderem o sentido, outras ganham muito sentido, outras ficam ainda mais bonitas, né? Pelo menos foi assim pra mim. Eu estava vendo um poema que eu fiz no dia em que eu achei assim que eu fosse, aliás, eu estava em surto, sabe? E aí eu li esse poema e eu vi quantas coisas, sabe? Quantas dúvidas, quantas questões. E vendo que tinha fantasias, eu já estava naquele momento assim, eu sabia que eu estava fantasiando muitas coisas, mas assim, que eu tinha que olhar para elas e que eu não sabia o que que era, mas eu sabia que estava ali. E tinha as coisas que me incomodavam, que eu achava assim que seria fardos que eu fosse carregar para sempre. E aí, hoje, olhando para ele, eu vejo assim, cara, quanta coisa mudou em um ano e um mês mais ou menos, assim, quantas respostas que eu tenho para essa Mônica ali, que estava tão confusa, e ao mesmo tempo com um sorriso no rosto, assim, nossa, que bom que estava tudo confuso e que bom que eu encontrei alguém que me acolhesse, um lugar que eu me sentisse acolhida para poder cuidar dessas feridas, dessas questões, sabe? Porque eu não sou aquilo, eu não era aquilo. Eu não sou aquela impostora, sabe assim? Porque e eu falo impostora porque você acredita tanto que você é algo que quando você começa a ver que você não é aquilo, você fica em dúvida. O que eu sou, sabe assim, eu sou isso aqui que eu estou me tornando ou essa que eu estou me tornando é uma impostora? Mas na verdade você vê que impostora era aquela lá que não te deixava ser você mesmo, não te deixava fazer o que você queria, sabe? Que não te deixava ver os seus talentos e tentar ir ali realmente atrás de quem você é e querer, porque o primeiro passo para qualquer coisa é querer. E olhar para esse vazio, para isso que incomoda e querer mudar isso, porque quando você quer, é possível mudar isso, mudar esse sentimento, mudar o rumo das coisas. Mas primeiro é preciso querer que isso seja diferente, olhar, ser realista com você mesmo e querer buscar algo novo, querer mudar coisas, querer ressignificar as coisas. Claro
que não vai ser algo fácil, não é algo mágico, como um belo dia eu olhei para dentro e tudo mudou. Eu acho assim que sim, um belo dia eu olhei para dentro e tudo mudou, mas foram vários dias, sabe? Vários belos dias. E é claro também que às vezes muitas dores que a gente sente, muitas coisas que a gente sente, foi construída ou foi ali, foi uma ferida, foram coisas que foram abertas lá atrás, lá na infância. Mas assim, é olhar para isso e pensar, você não tem que carregar nada para o resto da vida. Você não tem que carregar um fardo. Tem uma solução para isso. Tem um meio para você mudar isso. Você entende? Não é pensar que é assim agora e vai ter que ser assim pro resto da vida. Se você pensar que é assim, vai ser assim. Só que tem um outro jeito, sabe? E o jeito é olhar para dentro. Essa saudade que você sente, esse vazio é a falta de você, é a falta da sua essência, é a falta de quem você realmente é. É a falta do que te faz vibrar, sabe? É a falta por algo verdadeiro, algo duradouro, sabe? Algo que faz sentido. O que eu aprendi com isso? Olhar para as coisas, tá? Aquilo doeu, eu sofri, mas o que eu pude aprender com isso? Para eu pegar o que aconteceu como algo que vai me ensinar alguma coisa e deixar o resto para trás, deixar esse peso para trás, sabe? Assim, eu não preciso carregar para o resto da vida o peso de algo que aconteceu no passado, porque se eu fizer isso, eu não vou conseguir viver bem, eu não vou conseguir viver levemente, porque eu vou estar sempre voltando, vou estar sempre olhando para isso que eu estou carregando. Você entende? Tem um porquê. Eu acho, hoje eu olho para a vida e eu vejo assim que tudo que acontece na nossa vida, ela tem uma razão, ela tem um porquê. Tem algo para nos ensinar, você entendeu? E se aconteceu, não dá para mudar. A Viola Davis fala no seu livro, essa autobiografia que ela fez, e ela diz assim que o perdão é você entender que não dá para ser diferente. O passado não tem como ser diferente, sabe? Isso é o perdão assim para ela e eu acho que ela coloca de uma maneira muito bonita. E por mais que às vezes não conseguimos trabalhar o perdão, mas ao menos trabalhar a cura, curar e olhar para trás e ver que não dá para ser diferente, não dá para mudar, eu acho que dá uma sugestão para um caminho de que tá, como que eu vou lidar com isso? E sem se questionar, sem querer, você não vai a lugar nenhum. Esse vazio vai sumir em um momento ou outro, você vai preencher com alguma coisa ali, mas em um outro momento ele vai voltar, sabe? Porque não adianta colocar pra debaixo do tapete, não adianta fingir que não tá ali, uma hora vem, você entendeu? Então, assim, pra que adiar tudo isso, sabe? Eu acho que é importante sim olhar pra isso, é importante querer e eu te garanto que tem como ser diferente. Tem como acontecer de uma outra forma. Tem como preencher esse lugar, tem como preencher esse vazio. E esse vazio é preenchido com você mesmo. E você precisa conhecer você mesmo. E eu termino essa nossa reflexão, esse nosso diálogo, com uma citação que a Lucilena sempre cita em suas palestras. Eu estou bem inspirada aqui na Lucilena esses dias. E ela fala sobre o colar de pérola. É um conceito indiano. E aí ela fala assim: cada pérolazinha é um ser vivo. Uma pérolazinha dessa que está totalmente voltada para fora, para o material e para o seu próprio brilho, buscando brilhar mais que as outras. Um belo dia, essa pérola sofre uma crise existencial e resolveu encontrar sua essência.
Ela quis algo mais duradouro. Mas, como ela está tão acostumada a ver quem ela é materialmente, quando ela olha para dentro, ela vê um vazio. O fio é outra natureza. Ela não percebe que ela não havia visto, ela não percebe porque ela não havia visto antes. É algo diferente do que ela está acostumada. Mas de tanto ela concentrar e buscar, esse vazio interior vai sendo preenchido por uma visão. E ela vai ver um pedacinho do fio que passa dentro dela. E ela encontra, olha, encontrei a minha essência. E agora eu sou um ser completo. Em um determinado momento, ela vai olhar para as outras pérolas e vai querer que as outras também encontrem a sua essência. Deve ter a mesma que eu. E aquele fiozinho não passa só dentro dela, passa dentro de todas as outras pérolas. Enfim, eu espero que você possa refletir, que essa nossa conversa tenha sido útil, que seja significativa, que você consiga tirar algo bom. Se fez sentido para você, curta, deixa o seu like, é muito importante, principalmente porque o meu canal aí é um bebezinho ainda, tá começando, então é muito importante que você curta. Comente, dê a sua opinião, qual que é o seu ponto de vista sobre esse assunto te toca de alguma forma, deixa nos seus comentários e compartilhe com a pessoa que você acha, que você acredita que precisa refletir sobre isso e quem sabe depois vocês possam combinar de estar refletindo juntas sobre o assunto, né? É isso, até o próximo vídeo, até a próxima conversa. Muita paz, muita luz, fique bem!